foco então no nosso quadro de saúde, né? Hoje, dia 28 de julho, é o Dia Mundial da Luta contra as Hepatites Virais, que é considerado também o dia D, né, dessa campanha que é o Julho Amarelo. Foi criada pela Organização Mundial de Saúde com o objetivo de reforçar a vigilância, a prevenção e também o controle das hepatites virais, doenças que se manifestam de diferentes formas. E para falar mais sobre o tema, a gente entender um pouquinho dessa doença, a gente está recebendo aqui a doutora Simone Machado, ela que é especialista em hepatologia e vai explicar um pouquinho para a gente do que acontece com o nosso organismo, né? Tudo bom, doutora Simone? Tudo bom, bom dia. É um prazer ter você Obrigada. De novo aqui com a gente. Vamos começar explicando para o nosso telespectador o que são as hepatites. Muito oportuno, até porque, como você frisou, né? Hoje, esse mês, no mundo, a comunidade científica se volta para difundir mais a prevenção, o diagnóstico e as possibilidades de tratamento quando essa doença evolui para a forma crônica, que a maioria, por definição, a hepatite é qualquer inflamação na célula hepática. E daí há um leque de causas, as mais frequentes, as menos infrequentes e até o que a gente chama de miscelânea, de misturas de causas, né? Então, nós temos as virais, como as de primeira linha, né, de frequência. Podemos ter por qualquer tipo de medicamento, e às vezes medicamento que a gente usa corriqueiramente, você pode estar exposto. Inclusive, e aí vale frisar essa coisa da automedicação, né? Que por isso a gente deve procurar sempre o médico, porque às vezes até remédios que você está usando para um objetivo, para um sintoma, ela pode ter como efeito colateral a inflamação da célula hepática. Podemos ter, mais conhecidamente também, muito frequente, a ingesta abusiva de bebidas alcoólicas. Hoje, uma tendência também muito frequente é a questão de estar acima do peso pelo acúmulo de gordura hepática, que são as esteatohepatites, né? Que pode levar, inclusive, se não há uma intervenção da mudança de hábito, da perda de peso, levar até cirrose, até câncer de fígado. Existem as doenças metabólicas de depósito, por exemplo. Você, de repente, se descobre que está com muito ferro no corpo e ele depositado no fígado pode levar, inclusive, a cirrose. Ou por erro alimentar ou por algum erro genético, que tem as causas genéticas ou de depósito que a gente fala. Depósito aumentado de cobre, as doenças autoimunes que são relacionadas à imunidade em si. E a depender desse fator causal é que o médico vai decidir pelo tratamento. Existem vários tipos também, né? Tipo A, tipo B, tipo C. Como é que é? Isso seria, por exemplo, como a gente falou primeiro, as causas virais são as mais frequentes, e aqui lembra também o que a gente chama de transinfecciosos. Nós temos vírus das letrinhas já conhecidas do alfabeto, letra A, B, C, D, E, F, já se fala até de uma provável hepatite G. Cada uma com a característica peculiar de exposição ao contágio e a maioria, vale frisar, elas se curam rápido, a grande maioria são fáceis de curar, passam por sintomas, às vezes com sintomas de gripe, ou de um mal-estar no corpo, ou de vômito, ou uma dor abdominal. Também, e às vezes pode ser assintomática, que só descobre fazendo um exame, que são os testes bioquímicos e até as testagens virais, que isso é importante a gente dizer, que hoje o acesso, mesmo pela rede pública ou privada, é de fácil acesso. E que, como essas doenças às vezes se cronificam, porque não dão sintoma e você não vai buscar o médico, todos nós deveriam fazer pelo menos uma vez essa pesquisa. E se a gente é alocado como grupo de risco, que existe os grupos de maior exposição, por exemplo, os confinados dentro de prisão, crianças, que locais que a higiene às vezes deixa a desejar, pessoas que vivem na rua, pessoas que fazem sexo não seguro, ele tem que estar se testando várias vezes, porque as exposições ocorrem, algumas se curam de uma vez só, e você tem uma vez, não tem mais, a maioria, e alguns, como por exemplo a hepatite A, a hepatite B, você tem as vacinas, para você se prevenir não ter mais. Então, assim, o mês de julho é importante, chamativo para expor esse conhecimento, né? Falando
Falando de novo sobre as transinfecciosas, por exemplo, qualquer infecção, uma dengue que nós estamos vivenciando hoje, a própria Covid, disse, olha, eu estou com Covid e meu médico pediu umas taxas do fígado, está alterado. Isso é uma hepatite transinfecciosa por aquele vírus, doutora né? Simone, em 2000, já agora esse ano, 2022, mais ou menos em abril, começou a falar-se de uma hepatite misteriosa, né? Que foram mais de 1000 casos registrados e muita gente fez a ligação ao período que a gente estava vivendo. A gente estava saindo de uma pandemia e a gente sabe que durante esse período, muita gente tomou medicamentos, né? Tomou remédios por conta própria, a gente não sabia ao certo do que se tratava. Surgiram aí várias receitas, né? Que muita gente copiava e seguia e tomava. E isso pode ter alguma relação com esse excesso de medicamentos que a gente tomou durante o período de pandemia? Bom, primeiro dizer assim, que esse surto que chamou a atenção da comunidade médica, primeiro aconteceram prioritariamente em criança e de uma forma grave. Que como eu disse no começo, a maioria das hepatites, elas são leves, curam ou às vezes nem tem sintoma. Aí esse grupo de pacientes chamou a atenção e de forma grave, inclusive precisando de chegar a transplantes de urgência e mortes ocorreram. Hoje já se sabe que casos suspeitos não é confirmado. Ficou aquela cor de misteriosa porque não se sabia exatamente do que se tratava. Hoje, atualmente, nos conhecimentos atuais, se fala da presença de o próprio vírus da Covid com o vírus próprio da infância, que é o adenovírus, que se manifesta como diarreia e que a conjunção disso, uma vez você tem nesse reservatório, que às vezes você tem esses vírus em reservatórios dentro do corpo e que, por um desequilíbrio da imunidade, isso vem e aparece. Claro, isso que você falou também. Isso vale para todas as vezes que de qualquer tipo de hepatite. Sempre que eu tenho uma inflamação hepática, que é hepatite, eu tenho que ter muito cuidado com os remédios que eu estou usando, mesmo que seja por sintomas, o remédio do vômito, o remédio da febre. Eu tenho que saber usar, porque, por exemplo, remédio para dengue causa muitas vezes essas alterações, porque as pessoas começam a usar mais do tempo necessário, repete o Tilenol da maneira que acha, a febre não baixou, ele já toma outro. Então, isso precisa de ter esse conhecimento e a busca médica, cuidado, né? Com a automedicação, o cuidado com a automedicação associado a principal orientação que a gente dá em todo tipo de hepatite, em princípio, é uma dieta regrada com pouca gordura, para que deixe em repouso aquele órgão. É não beber de maneira nenhuma, entendeu? Porque o álcool é um fator também de agressão hepática em algum momento. E orientação médica, porque assim, se há uma gravidade, que seja, é o doente que fica mais mole, que se prostra, que o vômito não cessa e que fica muito amarelo, que é a história da icterícia, que daí remete a história dessa campanha do Julho Amarelo, porque a maioria das hepatites fica amarela, mas nem toda hepatite ficará amarela. Pronto. Tem as anictéricas. Então, a orientação sempre é procure um profissional, como a senhora falou, inclua aí na rotina dos seus exames também, fazer a testagem, né? Que testagem, vacina disponível, tá certo, doutora Simone. A gente agradece a sua participação e nosso papel é sempre estar esclarecendo, né? É uma campanha, a gente chama a atenção para esse tema durante esse mês, mas é uma coisa que tem que fazer parte do nosso dia a dia, né? Dia, os cuidados com a gente mesmo, é o autocuidado, né? Tá higiene bem. de mão, Tá vai certo, ficar para doutora. sempre e buscar o médico. É a parte positiva da gente dizer assim, são os hábitos que a gente adquiriu que a gente pode levar para o resto da vida. Obrigada, doutora Simone. Obrigada um prazer tê-la a aqui vocês. conosco, tá? Sucesso. Tá certo.